Eu não sei filosofia de verdade, dessas que se estuda na faculdade, com nomes gregos difíceis de pronunciar. O que eu sei é prestar atenção. E, curiosamente, prestar atenção parece ser o começo de quase tudo que os filósofos de verdade também fizeram. Vamos começar pelo café da manhã mesmo, já que a gente tocou nesse assunto. Você já reparou como a xícara esfria enquanto você se distrai com o celular? Isso acontece comigo quase todo dia. Sirvo o café fumegando, dou uma primeira golada, perfeita, quente na medida certa, e aí abro uma notificação qualquer, um áudio, uma mensagem, e quando volto a atenção pro café, ele já está morno, quase frio. E o pior, eu nem lembro de ter decidido parar de prestar atenção nele. Simplesmente aconteceu. Isso me faz pensar em quanta coisa boa da vida a gente perde assim, não porque ela acabou, mas porque a gente esqueceu de estar presente enquanto ela ainda estava quente, ainda estava acontecendo. O café não fica ruim por esfriar. Ele só deixa de ser aquilo que era no primeiro gole. E talvez a vida seja um pouco assim também, as coisas não perdem o valor, a gente é que perde o timing de sentir. Isso me lembra de uma cena boba que vivi outro dia numa fila de banco. Fila de banco tem uma coisa curiosa, ela obriga a gente a ficar parado, sem fazer nada, num mundo que treinou a gente para nunca ficar parado sem fazer nada. Eu estava lá, sem sinal direito de internet, sem paciência, olhando pro relógio a cada 30 segundos como se isso fosse fazer o tempo andar mais rápido. E reparei numa senhora, devia ter uns 70 anos, sentada tranquila, olhando pro nada, com uma paz que parecia quase estranha ali no meio daquele ambiente de gente irritada. Ela não estava no celular, não estava reclamando, só estava ali, esperando. Fiquei pensando, será que ela sabe de algo que eu não sei? Ou será que ela só desistiu de lutar contra o tempo que não dá para controlar? Porque, pensando bem, a fila anda no ritmo dela, não no meu. Eu podia bufar, reclamar, olhar o relógio 100 vezes, o resultado ia ser exatamente o mesmo, eu ia sair dali na mesma hora que sairia se tivesse ficado tranquilo. A única diferença é que, de um jeito, eu ia sair estressado, e do outro, eu ia sair inteiro. Essa história da fila me leva direto para outra situação parecida, o semáforo vermelho. Eu confesso que já bati na buzina, xinguei baixinho, quase saí do sério por causa de um sinal vermelho que durou uns 40 segundos a mais do que eu esperava. Só que pensando bem, aquele semáforo não sabe que eu estou atrasado. Ele não tem culpa dos meus planos, ele só está fazendo o trabalho dele, regulando o fluxo de um jeito que, na maioria das vezes, evita um acidente. A raiva que eu sinto ali não muda a luz de vermelho para verde nem um segundo antes. Ela só muda o meu corpo, deixa o coração mais acelerado, a mandíbula mais tensa, e eu chego no destino do mesmo jeito, só que mais cansado por dentro. Tem gente que diz que amadurecer é aprender a controlar as próprias emoções. Eu acho que amadurecer é entender, de verdade, quais coisas estão dentro do meu controle e quais não estão. O semáforo nunca esteve. O jeito como eu reajo a ele, esse sim, sempre esteve. Falando em coisas que não controlamos, tem uma que me pega direto, o celular vibrando no bolso. Você já notou como a gente treinou o próprio corpo para reagir a um som de notificação como se fosse uma emergência? Eu estou conversando com alguém, olho para os olhos da pessoa, e do nada meu bolso vibra, e uma parte de mim, sem eu nem decidir, já quer saber o que é. Isso não é falta de educação, isso é reflexo. A gente foi condicionado, quase que treinado, igual um animalzinho de laboratório, a associar aquele som com uma recompensa possível. Pode ser uma notícia boa, pode ser alguém pensando na gente, pode ser qualquer coisa. E o cérebro prefere a incerteza da recompensa do que a certeza da presença. É triste quando penso assim, mas também é meio libertador, porque significa que não é falha de caráter, é só um hábito que dá para desconstruir. Às vezes eu deixo o celular na outra sala só para treinar minha atenção a ficar de novo comigo mesmo, sem esse ping-pong de estímulos. Outro dia, no ônibus, aconteceu uma coisa pequena que ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Um senhor sentou do meu lado e, sem mais nem menos, comentou sobre o calor. Eu respondi qualquer coisa educada, e ele continuou a conversa. Em 5 minutos eu já sabia que ele tinha trabalhado a vida inteira numa oficina mecânica,
que tinha 2 netos, que a esposa tinha falecido fazia 3 anos. 5 minutos de ônibus e eu tinha um pedaço da história de vida de um estranho. Isso me fez pensar em quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias carregando histórias inteiras, dramas, alegrias, perdas, e a gente passa reto, de fone de ouvido, sem nem olhar pro lado. Não estou dizendo que a gente precisa puxar assunto com todo mundo, isso seria cansativo e nem sempre é bem-vindo. Mas fico pensando que a solidão que tanta gente sente hoje talvez não seja falta de gente ao redor, é falta de encontro mesmo, de olho no olho, de deixar o outro existir por um instante na nossa atenção. Isso me faz lembrar de quando eu estava escolhendo roupa para sair, semana passada. Fiquei uns bons minutos parado na frente do armário, mudando de camisa 3, 4 vezes, sem saber muito bem por quê. Não era desconforto físico, era outra coisa, uma vontade de acertar uma imagem, de passar uma impressão certa. E aí me toquei, será que eu escolho roupa para mim? Ou escolho roupa para o julgamento imaginário dos outros? Porque no fundo, quando estou sozinho em casa, nunca fico esse tempo todo escolhendo o que vestir. É a presença do outro, real ou imaginada, que cria essa pequena ansiedade de imagem. Não acho isso errado, viver em sociedade é também construir como a gente aparece para os outros. Mas gosto de perceber quando estou fazendo isso por mim e quando estou fazendo isso só pelo olhar alheio, porque são coisas bem diferentes, mesmo que pareçam a mesma escolha na frente do espelho. Falando em comida, teve um almoço, acho que foi terça-feira, em que eu estava tão distraído resolvendo o problema no celular que só fui perceber o gosto da comida no último garfo. Foi engraçado, porque a refeição já tinha acabado, e só ali, na última garfada, eu realmente experimentei o sabor. Isso acontece com tanta coisa na vida, a gente vive no automático, e só percebe que estava vivendo alguma coisa boa quando ela já está no fim. É como se a nossa atenção chegasse sempre atrasada, correndo atrás do presente que já virou passado. Tem um ditado que dizem por aí, de que a felicidade é sempre lembrada, nunca sentida no momento. Eu discordo um pouco, acho que dá sim para sentir no momento, só que exige um esforço quase contra a corrente, porque o piloto automático é forte, ele quer te levar para frente, pro próximo compromisso, para a próxima tarefa, e sentir o presente exige frear esse motor por um segundo. Tem uma situação que talvez você reconheça, aquele momento na frente da televisão, ou do computador, rolando os títulos de filme e série por 40 minutos sem decidir nada. Isso já aconteceu comigo tantas vezes que virou quase piada em casa. E o engraçado é que quanto mais opção eu tenho, mais difícil fica escolher. Antigamente, quando só tinha 1 ou 2 canais de televisão, a gente assistia o que estava passando e pronto. Hoje, com um catálogo infinito na palma da mão, a gente devia estar mais satisfeito, mas às vezes fica mais ansioso, com medo de escolher errado, de perder tempo com algo que não vai valer a pena. Isso tem nome, chamam de paradoxo da escolha. Quanto mais opções, mais paralisia, mais arrependimento depois. Fico pensando que talvez a liberdade de verdade não seja ter infinitas opções, e sim ter clareza suficiente para escolher rápido e seguir vivendo, em vez de ficar paralisado na frente da vitrine. Teve um sábado em que chovia sem parar, e todo o meu plano de sair, andar, encontrar um amigo, foi por água abaixo, literalmente. No começo eu fiquei irritado, aquele tipo de irritação chata, de plano furado. Mas depois de um tempo deitado no sofá ouvindo a chuva bater na janela, percebi uma coisa, eu não tinha nada para fazer, e isso, que parecia um problema, virou um raro momento de descanso de verdade. A gente vive tão preso à ideia de que todo o tempo livre precisa ser produtivo ou aproveitado de algum jeito especial, que esquece que às vezes o presente vem disfarçado de contratempo. O plano cancelado pode ser, na verdade, um convite disfarçado para parar. Não sempre, claro, tem frustração que é só frustração mesmo. Mas vale a pena, de vez em quando, perguntar: será que esse imprevisto está tirando alguma coisa de mim, ou está me devolvendo alguma coisa que eu tinha esquecido de que precisava? Mês passado foi aniversário de um amigo, e no meio da festa, enquanto todo mundo cantava parabéns, eu fiquei olhando pro rosto dele, tentando enxergar o menino que eu conhecia há tantos anos atrás. E não consegui achar, não do jeito que eu lembrava. O rosto tinha outras marcas, outra expressão, um jeito mais cansado de sorrir. Isso não é triste,
É só o tempo fazendo o trabalho dele. Mas me deu um aperto, porque em algum momento, sem eu perceber o dia exato, aquele menino virou esse homem, e eu também virei outra pessoa nesse meio tempo. A gente costuma pensar na passagem do tempo como uma linha reta e suave, mas na verdade ela é feita de saltos que só percebemos retrospectivamente, olhando para trás, comparando fotos antigas com o espelho de hoje. Fico pensando que talvez a melhor forma de lidar com isso não seja tentar segurar o tempo, porque isso é impossível, e sim prestar mais atenção nele enquanto ele ainda está passando, para não descobrir de repente, num aniversário qualquer, que um pedaço inteiro da vida já foi embora sem aviso. Teve uma discussão boba com minha esposa outro dia, daquelas que começam por um motivo tão pequeno que depois nem lembramos direito qual foi. Acho que foi sobre quem ia lavar a louça, ou algo do tipo. E no meio da discussão eu me peguei mais preocupado em ter razão do que em resolver a situação. Isso é uma armadilha clássica, a gente troca o amor pelo orgulho sem nem perceber a troca acontecendo. Depois, já mais calmo, pensei, será que valeu a pena aquele climão todo por causa de uma pia de louça? Claro que não. Mas no calor da hora, ter razão parece mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Acho que uma das lições mais difíceis da vida adulta é aprender a soltar a razão às vezes, não porque ela não importa, mas porque relação boa importa mais. Tem gente que ganha todas as discussões e perde o casamento inteiro no processo, uma vitória de pirro, dessas que custam mais caro do que valem. Trabalho também é um assunto que não sai da minha cabeça de vez em quando. Teve uma fase em que eu ia trabalhar puxando o corpo, meio arrastando, sem vontade nenhuma, só cumprindo tabela. E aquilo foi drenando um pedaço de mim que eu nem sabia que estava sendo drenado, até perceber que eu estava mais curto de paciência em casa, mais irritado com coisa pequena, mais cansado mesmo dormindo bem. O trabalho não é só sobre dinheiro no fim do mês, é sobre onde a gente coloca a maior parte das horas acordadas da vida. Se esse tempo todo é vivido só como obrigação, sem nenhum sentido, alguma coisa em nós racha, mesmo que devagar. Não estou dizendo que todo mundo tem que amar o trabalho, isso seria ingênuo. Tem gente que trabalha para sustentar sonho maior fora do expediente, e tudo bem. O problema é quando a gente nem sabe mais qual é esse sonho maior, e o trabalho vira só um vazio repetido 5 vezes por semana. Rede social é outro terreno cheio de armadilha silenciosa. Outro dia eu estava rolando o feed, vendo viagem de um, casa nova de outro, corpo em forma de um terceiro, e sem perceber fui ficando mais quieto, mais incomodado comigo mesmo. E a coisa mais curiosa é que ninguém posta o dia comum, o boleto atrasado, a briga chata, o cansaço de segunda-feira. A gente está comparando os nossos bastidores completos com o trailer editado da vida dos outros. Sabendo disso racionalmente, ainda assim é difícil não cair na armadilha, porque o cérebro reage antes da razão conseguir intervir. O que ajuda, para mim pelo menos, é lembrar que aquilo tudo é uma vitrine, cada foto é uma escolha entre centenas descartadas, um recorte, não um retrato completo. Ninguém posta o choro no banheiro antes de sair para tirar a foto sorrindo na praia. Tem noites em que chego em casa e fico completamente sozinho, sem ninguém para conversar, e nesses momentos percebo uma diferença enorme entre solidão e solitude. Solidão dói, ela é sentida como falta, como vazio que a gente queria preencher e não consegue. Solitude é outra coisa, é o silêncio escolhido, o momento sozinho que a gente na verdade precisa para se organizar por dentro. A mesma cena, ficar em casa numa noite sem companhia, pode ser uma coisa ou outra dependendo do estado interno. Já vivi as duas. Tem noite que aquele silêncio pesa como uma pedra no peito, e tem noite que ele é um alívio, quase um respiro depois de dias cheios de gente e barulho. Acho que uma das artes mais difíceis de aprender é essa, transformar solidão em solitude, não fugindo dela, mas entendendo o que ela está tentando te mostrar. Guardei uma caixa de coisas da minha avó depois que ela faleceu, um relógio parado, um caderno de receita com letra tremida, um broche que ela usava em festa. Nenhum desses objetos vale nada em dinheiro, mas eu não conseguiria doar nenhum deles. É engraçado como um objeto simples carrega tanto peso emocional que fica quase impossível separar a coisa em si da memória que ela carrega. O relógio parado não marca mais hora nenhuma, mas continua marcando alguma coisa para mim, um tempo que já passou e que só aquele objeto consegue trazer de volta por um instante.
Acho que a gente não guarda objetos, guarda pontes pro passado. E talvez isso explique por que é tão difícil para muita gente se desapegar de coisas velhas. Não é apego ao objeto, é medo de perder o único fio que ainda liga a gente a uma pessoa ou a um tempo que já se foi. No trânsito, outro dia, um carro fechou o meu de um jeito brusco, quase causando um acidente. Na hora, o sangue subiu, xinguei, buzinei, aquela raiva instantânea. Só que segundos depois percebi uma coisa curiosa, eu não sabia nada sobre aquele motorista. Podia ser alguém correndo pro hospital, podia ser alguém distraído com um problema seríssimo em casa, podia ser simplesmente um motorista descuidado mesmo. A gente, no trânsito, transforma o outro numa figura anônima, quase um personagem de videogame, e descarrega a raiva nele sem nenhuma consideração de que ali dentro tem uma vida inteira, com dor, com história, igual a nossa. Não estou dizendo que fechar carro está certo, longe disso. Mas reparo como o trânsito revela uma parte nossa que a educação social costuma esconder, a facilidade com que a gente desumaniza o estranho quando ele nos atrapalha, mesmo que só por 2 segundos. Comecei a ir à academia esse ano, e no começo era só disciplina pura, quase sofrimento, obrigação com o corpo. Só que, com o tempo, virou outra coisa, virou um momento em que eu realmente presto atenção no meu corpo, no peso que levanto, na respiração, sem o barulho mental de trabalho e problema. É engraçado como uma atividade que começa como obrigação pode virar, com constância, uma forma de meditação em movimento. O corpo tem uma sabedoria própria que a mente esquece com frequência, presa que fica em pensamento sobre passado e futuro. Levantar peso me devolveu, de um jeito meio inesperado, um pedaço de presença que eu andava perdendo em outras áreas da vida. Não é sobre estética, embora isso também mude, é sobre reaprender a habitar o próprio corpo em vez de só carregar ele por aí como um veículo automático da mente. Tenho uma reserva de dinheiro guardada, pequena, mas que me dá uma sensação de segurança. Só que outro dia pensei, essa segurança é real ou é só uma ilusão bem construída? Por que nenhuma quantia de dinheiro guardado impede que eu adoeça, que alguém que eu amo adoeça, que aconteça alguma coisa fora do meu controle? O dinheiro protege contra alguns tipos de imprevisto, mas cria uma falsa sensação de proteção contra todos os tipos. Isso não é motivo para gastar tudo e não guardar nada, longe disso, ter uma reserva é sensato e responsável. Mas é bom lembrar de vez em quando que segurança total é um mito, e que talvez a verdadeira paz não venha de eliminar toda incerteza, porque isso é impossível, e sim de aprender a conviver com ela sem deixar que ela paralise a vida. Outro dia tive um pesadelo bobo, dessas coisas sem lógica nenhuma, mas acordei com o coração disparado, com medo real de alguma coisa que nem fazia sentido. Isso me fez pensar em como o corpo às vezes reage antes da razão entender o que está acontecendo. O medo, muitas vezes, não é sobre o perigo real, é sobre a interpretação que a mente faz de um sinal qualquer. Isso vale pro sonho, mas vale também para a vida acordada. Quantas vezes eu já tive um medo enorme de uma reunião, de uma conversa difícil, de um resultado de exame, e depois, quando a coisa realmente aconteceu, ela nem chegou perto do tamanho do medo que eu tinha construído antes. A imaginação, quando descontrolada, é uma fábrica de monstro que quase nunca corresponde ao tamanho real do problema. Tem reunião de trabalho que se arrasta tanto que dá para sentir o tempo passando devagar, quase líquido. Numa dessas, outro dia, peguei-me olhando pro relógio a cada minuto, entediado até o osso. E, em vez de só sofrer com o tédio, resolvi observar ele de um jeito diferente. O que é, afinal, esse sentimento chamado tédio? Percebi que o tédio aparece quando a mente quer estímulo novo e o ambiente não entrega nada. É quase uma fome, só que de novidade em vez de comida. E fiquei pensando que talvez a gente devesse treinar um pouco mais a tolerância ao tédio, porque hoje em dia, com o celular sempre à mão, a gente nunca mais fica entediado de verdade, sempre tem um estímulo rápido para preencher o vazio. Só que essa fuga constante do tédio também tira a gente da capacidade de simplesmente estar, sem precisar de nada acontecendo. Talvez o tédio, encarado de frente, seja um dos últimos espaços de silêncio que sobraram numa vida cheia de barulho. Vi uma notícia ruim no jornal outro dia, uma tragédia longe daqui, e fiquei durante uns minutos com aquele peso no peito, aquela sensação de impotência.
Não tinha nada que eu pudesse fazer, geograficamente longe, sem recurso para ajudar de verdade. E fiquei pensando, para que serve sentir esse peso, se ele não muda nada na prática? Acho que serve para manter viva a nossa capacidade de compaixão, mesmo que ela não resolva o problema em si. Um mundo onde a gente parasse de sentir esse aperto diante da dor alheia distante seria um mundo mais frio, mais insensível. Talvez o valor desse sentimento não esteja na solução prática, mas em manter aceso um tipo de conexão humana que nos lembra que ninguém está realmente isolado nesse planeta, mesmo quando a distância parece grande demais para qualquer ajuda concreta. Fiquei de cama uma semana com uma gripe forte, e nesse período descobri de novo uma coisa que a gente esquece quando está saudável: como é frágil esse corpo que a gente trata quase como garantido. Fazer as coisas mais simples, tomar banho, preparar comida, virou um esforço enorme naqueles dias. E quando finalmente melhorei, tive uma gratidão gigantesca só por poder andar sem tontura, só por poder respirar sem esforço. É triste que a gente só perceba o valor da saúde plena quando ela falha por um instante. Fico pensando que talvez devêssemos treinar essa gratidão sem precisar da doença como professora, mas parece que o ser humano é assim mesmo, aprende de verdade só na falta, raramente na abundância. Domingo à noite tem uma melancolia própria, quase todo mundo sente isso em algum grau. O fim de semana acabando, a segunda-feira se aproximando como uma sombra. Reparei nisso outro dia, sentado no sofá, sem motivo aparente para tristeza, só aquele peso familiar. E fiquei pensando por que exatamente esse horário carrega esse clima. Acho que é porque domingo à noite é a fronteira entre o tempo que é nosso e o tempo que é comprometido com obrigação. É a última respirada de liberdade antes da rotina engolir a semana de novo. Não é sobre odiar o trabalho necessariamente, é sobre lamentar o fim de um período em que o tempo era, de fato, propriedade nossa. Talvez ajude, nesses domingos, não tentar espantar a melancolia, e sim reconhecer ela como um sinal de que a liberdade importa pra gente, e que vale a pena proteger mais dela durante a semana também, não só guardar tudo pro fim de semana. Comprei um aparelho novo semana passada, um eletrônico qualquer que eu queria fazia tempo. A felicidade da compra durou uns 2 dias, no máximo. Depois, o aparelho virou só mais um objeto normal na rotina, e a mente já estava de olho na próxima coisa desejada. Isso tem nome, os estudiosos chamam de adaptação hedônica. A gente se acostuma rápido com qualquer ganho e volta para o mesmo nível de satisfação de antes, só que agora com um objeto a mais. É meio desanimador pensar assim, porque significa que comprar coisa nova nunca vai trazer felicidade duradoura, só um pico rápido seguido de retorno ao normal. Mas também é libertador, porque mostra que a solução não está em comprar mais, e sim em outro lugar, talvez em relação, em propósito, em coisas que não se gastam nem se acostumam tão rápido quanto um objeto na prateleira. Um erro antigo meu voltou à mente outro dia, uma coisa que fiz há uns 10 anos e que ainda me faz sentir um calor de vergonha quando lembro. Curioso é que a pessoa que eu magoei naquela época provavelmente nem lembra mais do episódio, seguiu a vida dela, esqueceu. E eu continuo carregando esse peso sozinho, sem necessidade nenhuma. Isso me fez pensar em como a gente costuma ser o próprio juiz mais severo, revivendo o erro antigo com um rigor que dificilmente aplicaríamos a um amigo que cometesse o mesmo deslize. Se um amigo me contasse esse mesmo erro, eu diria para ele relevar, que já passou, que ele era mais jovem, que aprendeu. Mas comigo mesmo, esse perdão custa muito mais caro. Talvez a maturidade não seja parar de errar, isso é impossível, e sim aprender a estender para si mesmo o mesmo tipo de compaixão que a gente oferece sem pensar 2 vezes para quem a gente ama. Outro dia, no meio da correria, parei para ajudar um estranho que estava com dificuldade para carregar umas caixas até o carro. Não demorou nem 5 minutos, foi um gesto pequeno, quase automático. Mas fiquei pensando depois, por que aquele gesto tão simples me deixou de bem com o dia inteiro? Talvez porque, num mundo tão focado em produtividade pessoal, em cuidar dos próprios objetivos, um ato gratuito de ajuda ao outro nos reconecta com alguma coisa mais antiga do que a lógica do mérito individual. A gente é, no fundo, uma espécie que sobreviveu porque cooperou, não porque competiu sozinha contra tudo. Talvez esses pequenos gestos gratuitos sejam um jeito de lembrar o corpo e a mente de que fazemos parte de uma rede maior, não de uma corrida solitária.
Terminei de ler um livro semana passada, um daqueles que a gente demora meses para terminar, indo aos poucos. E quando fechei a última página, senti uma mistura estranha de satisfação e perda. Satisfação por ter chegado ao fim, perda porque aquele mundo, aqueles personagens, iam deixar de fazer parte da minha rotina diária. É engraçado como qualquer fim, mesmo o fim de uma história ficcional, carrega um pouco de luto dentro. A gente se apega ao processo, ao hábito de voltar para aquilo todo dia, e quando acaba, mesmo sendo um final feliz na história, alguma coisa em nós sente falta. Acho que isso é um treino pequeno para lidar com fins maiores da vida. Cada capítulo que se fecha, por menor que seja, nos ensina um pouco sobre como deixar ir sem se desfazer por completo. Mudei de casa há uns meses, e o processo de empacotar tudo, decidir o que levar e o que doar, foi mais revelador do que eu esperava. Cada caixa era uma pequena arqueologia da própria vida, achando coisas esquecidas, lembrando de fases que já passaram. E percebi que quase nada daquilo era realmente essencial. A vida seguiu perfeitamente bem sem 90% dos objetos que eu jurava que precisava guardar. Isso me fez pensar em como acumulamos coisas mais por medo de precisar um dia do que por necessidade real do presente. Guardamos passado em forma de objeto, na esperança silenciosa de que ele ainda vai servir para alguma coisa. Só que a vida é movimento, é impermanência, e talvez guardar menos seja também uma forma de viver mais leve, mais disponível para o que ainda está por vir. Meus pais estão envelhecendo, e isso é uma coisa que eu percebo mais nos detalhes do que num único momento marcante. O jeito de andar mais devagar, a memória que falha em nome de gente conhecida, o cansaço que chega mais cedo no fim do dia. Não é uma coisa dramática, é gradual, quase imperceptível dia a dia, só visível quando comparo com quem eles eram 5 anos atrás. Isso me confronta com a minha própria mortalidade também, porque se eles estão envelhecendo, eu também estou, só que num relógio um pouco atrasado em relação ao deles. Fico pensando que talvez a melhor resposta para essa percepção não seja o medo, e sim a atenção redobrada, ligar mais, visitar mais, aproveitar mais o tempo que ainda temos juntos, porque esse tempo, embora pareça infinito no dia a dia, tem um limite real que a gente prefere não olhar de frente. Teve uma tarde em que fui tomar um café sozinho, sem pressa nenhuma, só para observar o movimento da rua. Fiquei ali, sentado, vendo gente passar, cada uma com seu ritmo, sua expressão, seu mundo próprio que eu nunca vou conhecer de verdade. Um senhor apressado, uma mãe puxando o filho pela mão, um casal de mãos dadas conversando baixinho, um entregador de moto cortando o caminho entre os carros. Cada um daqueles rostos carregava uma vida inteira, com história, dor, alegria, tudo isso cruzando por 2 segundos o meu campo de visão e desaparecendo para sempre. Fico pensando em como a cidade é feita de milhares dessas vidas paralelas que quase nunca se tocam de verdade, só se cruzam, se esbarram, sem nenhuma troca real. Tem uma solidão estranha nisso, mas também uma beleza, a ideia de que tanta vida acontece ao mesmo tempo, em camadas, sem que a gente precise saber de tudo para que aquilo seja real e importante para quem está vivendo. Andei pensando em mudar de carreira, largar tudo o que já construí e recomeçar em outra área. E toda vez que esse pensamento aparece, vem junto um medo enorme, quase paralisante. O medo não é bem do fracasso, é mais sutil que isso, é o medo de descobrir que talvez eu não seja tão capaz quanto pensava, de sair da zona onde já sou competente para entrar numa zona onde vou ser iniciante de novo. E ser iniciante, adulto, é desconfortável de um jeito que a gente não sente quando criança, porque criança espera aprender tudo, e adulto acha que já devia saber. Fico pensando que talvez esse desconforto de recomeçar seja justamente o preço de continuar crescendo. Quem nunca mais aceita ser iniciante em nada, também nunca mais aprende nada de verdade novo, só repete o que já sabe fazer, num conforto que, com o tempo, pode virar uma prisão bem decorada. Perdi um voo importante uma vez, cheguei atrasado por questão de minutos, vi o avião ainda parado no portão enquanto corriam para fechar a porta. Naquele momento, senti uma raiva desproporcional, quase um desespero. Mas horas depois, esperando o próximo voo, percebi uma coisa, aquilo que parecia o fim do mundo era, na verdade, só um contratempo, resolvido com paciência e um pouco de dinheiro extra. A vida seguiu, o compromisso foi remarcado, ninguém morreu por causa daquele atraso.
Isso me fez pensar em como a gente costuma reagir a imprevistos pequenos como se fossem tragédias, quando na escala real da vida, a maioria deles não passa de um parágrafo esquecido dali a um mês. Fico tentando lembrar, nos momentos de raiva por coisa pequena, de perguntar, daqui a um ano, isso ainda vai importar? Na maioria das vezes, a resposta é não, e isso ajuda a baixar a temperatura da reação na hora. Outro dia fiquei uns bons minutos redigindo uma mensagem difícil para um amigo, escrevendo e apagando de novo. Não era nada grave, só um pedido de desculpa por um mal-entendido bobo. Mas o medo do julgamento, de escolher a palavra errada, de parecer fraco ou exagerado, me travou por mais tempo do que a mensagem em si merecia. Isso acontece muito hoje em dia. Com tanto texto escrito, tanta mensagem editável antes de enviar, a gente ganhou tempo para pensar, mas também ganhou tempo para se sabotar com dúvida. Antigamente, numa conversa cara a cara, a palavra saía e pronto, sem essa possibilidade de reescrever 100 vezes. Talvez a facilidade de editar tenha, paradoxalmente, tornado a comunicação mais ansiosa, porque agora sempre existe a ilusão de que existe uma versão perfeita da frase, se a gente só pensar mais um pouco. Tenho um pé de manjericão na cozinha, e cuidar dele virou um ritual pequeno que eu nem esperava gostar tanto. Regar todo dia, observar as folhas crescendo, perceber quando alguma está murchando e precisa de mais luz. É engraçado como cuidar de uma planta pequena ensina paciência de um jeito que nenhum discurso sobre paciência consegue ensinar. A planta não cresce mais rápido porque eu quero, ela tem o tempo dela, e o único jeito de ter um manjericão bonito é respeitar esse tempo, regando na medida certa, sem regar demais por ansiedade nem esquecer por preguiça. Talvez a gente devesse tratar mais coisas da vida como pé de manjericão, com cuidado constante, sem pressa de colher fruto antes da hora, confiando que o tempo certo de cada coisa não é o tempo que a gente gostaria que fosse, mas o tempo que ela realmente precisa para crescer de verdade. Teve uma noite de insônia daquelas em que os mesmos pensamentos ficam girando em looping, sem solução nenhuma, só repetindo. Fiquei olhando pro teto, tentando dormir, e quanto mais eu tentava, mais acordado ficava. É curioso como o sono foge justamente quando a gente mais persegue ele. Talvez seja porque dormir não é uma ação, é uma entrega, e entrega não combina com esforço, combina com soltar. A mesma coisa acontece com outras áreas da vida. Quanto mais a gente tenta forçar a felicidade, mais ela escapa. Quanto mais tenta controlar um relacionamento para que dê certo, mais ele racha. Tem coisas que só acontecem quando a gente para de perseguir tão forte assim. Na insônia daquela noite, só consegui dormir quando desisti de tentar dormir, e simplesmente aceitei ficar acordado, sem luta. Alguns minutos depois, o sono chegou sozinho, como sempre chega quando a gente para de correr atrás dele. Reencontrei um amigo de infância outro dia, depois de quase 15 anos sem contato. No começo foi estranho, os dois procurando o que dizer, tentando reconhecer no rosto do outro a criança que a gente lembrava. Mas depois de alguns minutos, a conversa engatou, e por um instante foi como se o tempo não tivesse passado, ríamos das mesmas piadas antigas, lembrávamos dos mesmos detalhes bobos. E ao mesmo tempo, os dois tinham vivido vidas inteiras separadas, casamentos, filhos, perdas, conquistas, que o outro não conhecia nada sobre. Isso me fez pensar em como uma amizade antiga é como uma raiz que continua viva mesmo depois de anos sem regar, pronta para brotar de novo assim que as circunstâncias permitem. Nem toda conexão precisa de manutenção constante para sobreviver, algumas só precisam ter sido verdadeiras o suficiente na época certa. Outro dia parei o carro só para ver o pôr do sol, uma coisa que eu não fazia tempo. Fiquei uns 10 minutos ali, sem celular, sem pressa, só olhando o céu mudar de cor devagar. E percebi uma coisa boba, mas verdadeira, aquilo era completamente gratuito, não custou nada, não exigiu mérito nenhum meu, só exigiu que eu parasse para olhar. A beleza mais acessível do mundo é também a mais ignorada, porque ela não pede nada em troca, não vende nada, não promete status. A gente corre atrás de experiência cara, de viagem longe, esquecendo que um pôr do sol comum, visto do lugar certo, no momento certo, pode entregar a mesma sensação de espanto que qualquer cartão postal caro do mundo. Talvez a capacidade de se encantar com o gratuito seja um dos sinais mais claros de uma vida bem vivida.
Fiz as pazes comigo mesmo outro dia, sobre uma decisão antiga que eu vinha julgando havia anos. Não foi um momento dramático, foi mais uma conversa interna tranquila, quase silenciosa, em que percebi que continuar carregando aquele julgamento não estava mudando o passado, só envenenando o presente. Fazer as pazes consigo mesmo não é dizer que tudo o que a gente fez estava certo, é aceitar que aquela versão mais nova de mim fez o melhor que sabia fazer com o que tinha disponível na época. Julgar essa versão antiga com o conhecimento que só ganhei depois é injusto, é como cobrar de alguém um mapa que ele ainda não tinha recebido. Essa autoaceitação não é preguiça de melhorar, é combustível para melhorar de um jeito mais leve, sem o peso extra da autopunição constante. Antes de dormir, tenho o hábito de repassar rapidinho o dia, sem julgamento, só revisitando o que aconteceu. E reparei como esse pequeno ritual muda o jeito que eu durmo. Nas noites em que faço essa revisão, mesmo que o dia tenha sido difícil, durmo mais leve, como se tivesse fechado alguma coisa antes de apagar a luz. Nas noites em que pulo esse momento, os pensamentos ficam soltos, invadindo o sono de um jeito mais bagunçado. Talvez encerrar o dia conscientemente seja como fechar as portas de uma casa antes de dormir, um gesto pequeno que traz segurança pro resto da noite. A gente costuma achar que só o que fazemos durante o dia importa, mas o jeito como encerramos ele também molda o tipo de descanso que vamos ter, e consequentemente, o tipo de manhã que vamos ter no dia seguinte. Outro dia, cozinhando um prato simples, arroz e feijão, do jeito que minha mãe sempre fez, percebi como certos gestos de cozinha vêm de cor, sem eu precisar pensar. A mão que tempera na medida certa sem usar colher de medir, o olho que sabe quando a água já secou o suficiente. Isso não veio de curso nenhum, veio de anos vendo minha mãe fazer a mesma coisa, absorvendo sem perceber que estava aprendendo. Fico pensando em quanta coisa importante da vida a gente aprende assim, por osmose, só de conviver perto de quem sabe fazer, sem aula formal nenhuma. Às vezes valorizamos demais o conhecimento que vem de livro e diploma, esquecendo que boa parte da sabedoria prática da vida, como cozinhar, como consolar alguém triste, como discutir sem destruir a relação, vem justamente desse aprendizado silencioso, quase invisível, que a convivência ensina sem holofote nenhum. Tem uma música que, sempre que toca, me leva direto para uma época específica da vida, um verão de muitos anos atrás, com um grupo de amigos que hoje já se espalhou pelo mundo. É impressionante o poder que um som tem de reabrir uma gaveta inteira de memória, com cheiro, com clima, com sensação física quase real. A ciência explica isso pela ligação entre audição e memória no cérebro, mas explicar cientificamente não tira o encanto da experiência. Nesses 3 minutos de música, eu não sou só quem sou hoje, sou também aquele jovem de outro tempo, vivendo os dois momentos ao mesmo tempo, sobrepostos. Talvez seja por isso que música tem tanto valor emocional para a gente, ela não é só som organizado, é uma máquina do tempo disfarçada de entretenimento, capaz de nos devolver, por alguns minutos, pedaços de quem já fomos. Vi um grupo de crianças brincando no parque outro dia, correndo sem nenhum propósito claro, rindo de nada em especial, inventando regra na hora pro jogo que estavam criando. E fiquei observando aquilo com uma espécie de inveja saudável. Quando foi que a gente parou de brincar só por brincar, sem precisar que a atividade tivesse um objetivo, uma meta, um resultado mensurável no fim? Adulto quase não faz mais nada só pelo prazer do processo, tudo precisa levar a algum lugar, render algum fruto. Talvez recuperar um pouco dessa capacidade de fazer coisas sem propósito prático, só pelo prazer do momento, seja um dos antídotos mais simples contra o cansaço crônico que tanta gente carrega hoje em dia, esse cansaço que não é só físico, é o cansaço de viver a vida inteira funcionando, sem nunca simplesmente brincar. Esqueci o nome de uma pessoa que me cumprimentou com intimidade outro dia, alguém que claramente me conhecia bem, e eu fiquei ali, sorrindo, tentando disfarçar o branco total na memória. Depois, andando pela rua, fiquei pensando em como isso mexe com o ego de um jeito estranho. Esquecer o nome de alguém parece, e logicamente, uma ofensa maior do que realmente é. A pessoa provavelmente nem vai perceber, ou vai entender, porque isso acontece com todo mundo. Mas a vergonha que sentimos nesses momentos revela algo sobre como a gente valoriza aparentar competência social o tempo todo, como se esquecer um nome fosse prova de desatenção ou desinteresse genuíno,
quando na verdade é só a memória humana sendo imperfeita, do jeito que sempre foi, muito antes de qualquer cobrança moderna de produtividade e desempenho constante. Fui a um consultório médico outro dia e fiquei quase 1 hora na sala de espera. No começo fiquei impaciente, checando o celular repetidamente. Depois, cansado de checar, larguei o aparelho no bolso e comecei só a observar as outras pessoas esperando também, cada uma com uma expressão diferente, algumas ansiosas, outras resignadas, uma senhora rezando baixinho. Aquela sala pequena era um microcosmo de vida inteira, gente com dor física, gente com medo de diagnóstico, gente só fazendo check-up de rotina. E percebi que a espera, tão chata à primeira vista, também é um espaço raro de convivência silenciosa com estranhos, todos ali unidos por uma vulnerabilidade comum, o corpo que falha, que precisa de cuidado, que nos iguala independentemente de quem somos lá fora, no mundo do trabalho e da aparência. No supermercado outro dia, fiquei parado no corredor, olhando para o carrinho de uma pessoa desconhecida, sem querer reparando no que ela estava comprando. Comida congelada, muitos itens individuais, nada de família grande. E imaginei, sem nenhuma base real, uma vida solitária, talvez triste. Depois me peguei fazendo julgamento parecido sobre outro carrinho cheio demais, pensando em desperdício. E percebi como somos rápidos em construir histórias inteiras sobre a vida alheia baseados em fragmentos mínimos, um carrinho de compras, uma roupa, um comentário fora de contexto. A gente edita o outro numa narrativa completa a partir de quase nada, do mesmo jeito que edita a própria vida numa narrativa também incompleta para os outros. Talvez uma das formas mais simples de praticar humildade seja lembrar, toda vez que a mente monta uma história sobre um estranho, que aquela história é quase sempre errada, ou pelo menos incompleta demais para ter algum valor real. Decidi arrumar o armário de roupa outro fim de semana, tirar tudo que não uso mais fazia anos. E no meio do processo, achei uma camisa de um período difícil da vida, ligado a um emprego que me fez muito mal. Só de ver aquela peça, veio um mal-estar físico, quase automático. Doei ela na hora, sem pensar 2 vezes. Isso me fez perceber como o objeto pode carregar energia emocional, não no sentido místico, mas no sentido de que nosso cérebro associa coisa física com memória, e algumas memórias a gente realmente não quer reviver toda vez que abre o guarda-roupa. Desapegar de certos objetos não é só organização, às vezes é também um ato terapêutico, uma forma física de dizer pro próprio inconsciente que aquele capítulo está mesmo encerrado. O despertador tocou outro dia, e eu apertei soneca 3 vezes seguidas, cada vez prometendo para mim mesmo que ia levantar na próxima. Isso é engraçado quando penso bem, porque aqueles 9 minutos extras de sono fragmentado quase nunca rendem descanso de verdade, na maioria das vezes deixam a gente mais grogue do que se tivesse levantado direto no primeiro toque. E ainda assim, repetimos esse ritual quase todo dia. Acho que a soneca não é sobre sono, é sobre resistência, uma pequena rebelião contra a obrigação de começar o dia. É um jeito de dizer pro relógio, mesmo sabendo que é inútil, que a gente ainda tem algum controle sobre o próprio tempo, mesmo que esse controle dure só 9 minutos e custe caro em produtividade depois. Recebi um elogio outro dia e reagi de um jeito estranho, desviando o assunto rapidamente, quase desconfortável. Depois fiquei pensando por que é tão mais fácil aceitar uma crítica do que um elogio sincero. Talvez porque crítica confirma alguma insegurança que já carregamos, encaixa perfeitamente no roteiro interno que já tínhamos sobre nós mesmos. Elogio, ao contrário, desafia esse roteiro, pede pra gente acreditar em algo bom sobre si mesmo, o que para muita gente é mais difícil do que acreditar em algo ruim. Reparar nisso foi revelador. Comecei a treinar simplesmente dizer obrigado quando alguém elogia, sem desviar, sem minimizar, deixando o elogio entrar de verdade, mesmo que ainda pareça um pouco estranho no processo. Conversei com uma criança outro dia, filha de um amigo, e ela perguntou por que o céu é azul. Comecei a explicar sobre a dispersão da luz, meio técnico, e ela me interrompeu com outra pergunta: mas por que a luz gosta mais de azul? Aquilo me travou por um segundo. Porque a pergunta dela, ingênua na aparência, tocava numa questão mais funda do que eu esperava, sobre o porquê das coisas serem exatamente como são e não de outro jeito. Criança tem esse dom de perguntar sem filtro, sem medo de parecer boba, indo direto no fundo da questão que adulto já aprendeu a não perguntar mais,
por vergonha ou por achar que já devia saber a resposta. Talvez a filosofia de verdade comece exatamente aí, na disposição de fazer pergunta boba sem medo do julgamento alheio. Vi um casal de idosos andando de mãos dadas outro dia, devagar, sem pressa nenhuma, conversando baixinho como se ainda tivessem muito assunto depois de décadas juntos. E fiquei observando aquilo com um misto de ternura e esperança, porque num mundo onde relação parece cada vez mais descartável, ver duas pessoas que atravessaram tanto tempo juntas, ainda escolhendo estar ali, de mãos dadas, é quase um ato de resistência silenciosa. Não sei nada da história deles, se foi fácil ou difícil, se teve crise, se teve traição superada, nada. Só vi aquele instante, e aquele instante já carregava uma mensagem inteira sobre persistência, sobre escolher o outro repetidamente, todo dia, mesmo depois que a paixão inicial já virou outra coisa, mais silenciosa, mais profunda, menos vistosa mas talvez mais sólida. Chove faz um tempinho aqui enquanto escrevo, e o cheiro de terra molhada entrando pela janela é um dos cheiros mais reconfortantes que existem para mim. Chamam esse cheiro de petricor, um nome bonito para uma sensação ainda mais bonita. É curioso como um cheiro consegue trazer uma paz quase instantânea, sem precisar de raciocínio nenhum, direto pro corpo. Fico pensando em quantos prazeres simples desse tipo a gente ignora no dia a dia, correndo atrás de prazer mais complexo, mais caro, mais elaborado, esquecendo que às vezes o suficiente para melhorar o humor é só parar um minuto e respirar fundo o cheiro de chuva que está entrando pela janela, de graça, sem esforço nenhum da nossa parte. Prometi ligar para um amigo há 2 semanas e até agora não liguei. Toda vez que lembro, penso depois eu ligo, e o depois nunca chega. Isso não é falta de carinho, é só a vida cheia de coisa acontecendo, empurrando os compromissos menos urgentes pro fundo da fila. Só que às vezes o menos urgente é justamente o mais importante, e a gente só percebe isso tarde demais, quando o tempo daquela ligação já passou de vez. Fico pensando em quantas conversas importantes ficaram para depois na vida das pessoas, e depois nunca aconteceu, porque a pessoa do outro lado partiu antes. Isso não é para viver com culpa antecipada de tudo, seria impossível, mas é um lembrete de vez em quando para não deixar as ligações importantes acumularem poeira demais na lista de pendência. Cheguei numa encruzilhada de decisão outro dia, 2 opções de caminho profissional, e fiquei paralisado por semanas tentando encontrar a escolha perfeita, aquela que não teria nenhum arrependimento embutido. Só que, pensando bem, essa escolha perfeita não existe. Toda decisão importante fecha outras portas, e vai sempre existir uma pergunta de e se eu tivesse escolhido diferente pairando no fundo, não importa o que a gente decida. Isso não é motivo para paralisia, é motivo para aceitar que viver é, no fundo, uma sequência de apostas feitas com informação incompleta. Ninguém decide nada com certeza absoluta do resultado. O que dá para fazer é decidir com o melhor julgamento disponível no momento, e depois se comprometer com a escolha, em vez de ficar olhando para trás imaginando o caminho que não foi tomado. Escovando os dentes outro dia, no automático completo, percebi que nem lembrava de ter começado a escovar, tamanho o piloto automático daquele gesto repetido milhares de vezes na vida. Isso me fez pensar em quantas ações do dia a dia acontecem sem presença nenhuma, o corpo fazendo sozinho enquanto a mente está em outro lugar completamente diferente, remoendo o problema de trabalho ou planejando o dia seguinte. Não dá para viver prestando atenção plena em cada escovada de dente, seria exaustivo. Mas fico pensando que talvez valha a pena escolher alguns desses gestos automáticos, poucos, e transformar eles em pequenas âncoras de presença, só para lembrar o corpo, de vez em quando, que ele está vivo agora, não só ontem, não só amanhã, agora mesmo. Nesse gesto simples e repetido. No caixa do supermercado outro dia, fiquei observando meu próprio carrinho enquanto esperava, e me peguei fazendo um pequeno inventário mental de mim mesmo através daquelas compras. Muita comida prática, pouca coisa fresca, alguns itens de impulso perto do caixa que eu nem sabia por que peguei. Cada carrinho de compra é, de certo modo, um retrato involuntário de como a pessoa está vivendo naquele período, quanto tempo tem para cozinhar, quanto cuidado está dedicando à própria alimentação, até quanto controle emocional tem sobre compra por impulso. Não é um retrato perfeito, mas é revelador. Fiquei pensando que talvez valesse a pena, de vez em quando, olhar para o próprio carrinho não só como lista de compra,
mas como espelho de uma fase da vida, um jeito indireto de perceber como ando, o cuidado que estou tendo comigo mesmo nos detalhes pequenos do cotidiano. Comprei flores sem motivo nenhum outro dia, só porque passei na banca e gostei da cor. Coloquei na sala, e durante a semana toda, cada vez que entrava naquele cômodo, alguma coisa em mim relaxava só de ver aquela cor viva ali. É engraçado como um gesto tão pequeno, tão barato, pode mudar o clima emocional de um espaço inteiro. A gente costuma guardar flor para ocasião especial, aniversário, desculpa, romance. Mas por que não comprar flor só porque sim, só porque a vida comum também merece um pouco de beleza gratuita? Não precisa de motivo grandioso para se presentear com algo bonito. Às vezes o próprio ato de fazer isso sem justificativa nenhuma é o presente mais genuíno, porque não está pagando dívida nenhuma, só celebrando o fato simples de estar vivo num dia comum de terça-feira qualquer. Outro dia ouvi risada de alguém em outro cômodo da casa, uma risada solta, genuína, sem estar olhando para ninguém, sem estar performando para plateia nenhuma. E aquele som, só por si, me deixou com um sorriso no rosto mesmo sem saber a piada. Risada tem um poder contagiante estranho, mesmo à distância, mesmo sem contexto. Fico pensando em como o som da alegria alheia, quando genuíno, ativa alguma coisa boa em nós quase automaticamente, como se fossemos programados para nos alegrar com a alegria do outro, não só com a própria. Isso desmonta um pouco a ideia de que somos seres puramente competitivos e individualistas. Tem uma parte nossa que se contenta de verdade só de saber que alguém que a gente ama está feliz, mesmo sem entender exatamente o motivo daquela felicidade específica. No último dia de uma viagem boa, sempre bate aquela mistura de gratidão e tristeza antecipada, sabendo que em poucas horas a rotina normal vai engolir de novo todo aquele clima de férias. Reparei nisso outro dia, sentado numa praia no fim da tarde, tentando gravar mentalmente cada detalhe, o som da água, a cor do céu, como se guardar aquilo na memória fosse impedir o fim de chegar. Não impede, claro. Mas percebi que essa tentativa de gravar o momento, mesmo sabendo que é imperfeita, é também um jeito de honrar a experiência, de reconhecer que ela importou, que valeu a pena viver aquilo mesmo sabendo desde o início que ia acabar. Talvez todo momento bom da vida seja assim, uma viagem, a gente sabe do início que vai terminar, e ainda assim escolhe viver plenamente enquanto dura, porque o fim inevitável não anula o valor do que foi vivido no meio. Desfazer a mala depois de voltar de viagem é sempre mais chato do que fazer ela, e outro dia percebi por que fazer mala é sobre expectativa, sobre o que vem a seguir, cheio de energia e planejamento. Desfazer mala é sobre encerramento, sobre voltar pro chão conhecido, sem aquele brilho de novidade. A gente adia desfazer a mala do mesmo jeito que adia qualquer tarefa que representa o fim de alguma coisa boa. Fico pensando que talvez esses pequenos adiamentos revelem uma resistência maior nossa em aceitar finais, mesmo os mais simples, mesmo os que nem doem de verdade, só porque representam a passagem de um estado desejável para um estado comum outra vez. Entrei numa biblioteca outro dia, só de passagem, e o silêncio ali dentro me pegou de um jeito quase físico. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio, denso, de gente concentrada, de página virando baixinho, de conhecimento acumulado nas prateleiras por séculos. Fiquei pensando em como certos ambientes conseguem impor um ritmo diferente só pela atmosfera que carregam, sem ninguém precisar dizer nada. O corpo entra numa biblioteca e automaticamente baixa a voz, desacelera o passo, como se o próprio espaço ensinasse reverência. Isso me fez pensar em como raramente criamos esses espaços de silêncio intencional em casa, sempre com televisão ligada, música de fundo, notificação constante. Talvez devêssemos, de vez em quando, criar em casa uma pequena biblioteca interna, um cantinho ou um horário só de silêncio, sem tentar preencher ele com nada, só para lembrar o corpo de que o silêncio também é um lugar onde dá para morar. Fui a um funeral esse ano, de um parente distante, e reparei em algo curioso. As conversas ali, mesmo no meio da tristeza, eram estranhamente cheias de vida. As pessoas contavam histórias engraçadas sobre o falecido, riam entre lágrimas, celebravam pequenas manias que ele tinha. Um funeral, apesar do nome carregado de peso, muitas vezes é também uma reunião de memória viva, um jeito coletivo de manter alguém presente através da história contada em voz alta.
Fiquei pensando em como a morte, paradoxalmente, é um dos momentos em que mais celebramos a vida de alguém, relembrando detalhes que talvez nunca tivéssemos contado se a pessoa ainda estivesse por perto para ouvir. Talvez devêssemos contar essas histórias mais vezes ainda em vida, sem esperar o funeral para celebrar quem alguém realmente foi pra gente. Segurei um recém-nascido outro dia, filho de um amigo próximo, e aquele peso pequeno e quente nos braços trouxe um silêncio interno instantâneo. Não tinha pensamento nenhum naquele momento, só presença total, só aquele corpinho respirando devagar. É curioso como um bebê, que ainda não sabe nada do mundo, consegue ensinar tanto só pela presença pura dele. Ele não está preocupado com passado nem futuro, não carrega arrependimento nem ansiedade, só existe, plenamente, no momento presente, chorando quando precisa, dormindo quando cansa, sem filtro nenhum entre a necessidade e a expressão dela. A gente perde essa pureza crescendo, ganhando camada e camada de máscara social. Talvez segurar um bebê seja, por alguns minutos, uma chance rara de lembrar como era existir sem toda essa complicação que a vida adulta vai empilhando em cima da gente. Acordei cedo demais outro dia, antes do despertador, e resolvi sair para caminhar enquanto a cidade ainda dormia. As ruas vazias, o silêncio raro, a luz ainda meio azulada do amanhecer, tudo isso criava uma atmosfera completamente diferente da cidade barulhenta que eu conheço no resto do dia. Parecia outro lugar, quase secreto, um mundo que só existe para quem acorda cedo o suficiente para testemunhar. Fico pensando em como a mesma cidade pode ser tantas cidades diferentes dependendo da hora, do clima, de quem está olhando. Talvez a vida seja assim também. O mesmo lugar, a mesma rotina, pode se revelar completamente diferente dependendo do estado com que a gente chega nela. Não é o mundo lá fora que muda tanto assim de um dia para o outro, é a lente com que a gente escolhe, ou esquece de escolher, olhar para ele. Assisti ao nascer do sol de propósito uma vez, sem motivo especial, só porque acordei cedo e resolvi não voltar a dormir. E fiquei impressionado com quanto tempo o processo realmente leva, muito mais devagar do que qualquer representação que eu já tinha visto em foto ou filme. A luz muda aos poucos, quase imperceptível, até que num momento você percebe que já não é mais noite, sem ter conseguido marcar exatamente quando a transição aconteceu. Isso me fez pensar em como as mudanças mais importantes da vida costumam ser assim também, graduais, quase invisíveis enquanto acontecem, só visíveis em retrospecto, quando a gente compara o antes e o depois e percebe que virou dia sem perceber exatamente a hora exata da virada. Precisei dizer não para um convite outro dia, um pedido de um conhecido para ajudar num projeto que eu sabia que ia consumir tempo demais. E aquele não, tão pequeno na frase, custou um esforço enorme para sair da boca. A gente é treinado desde cedo a ser prestativo, a agradar, e dizer não muitas vezes carrega uma culpa desproporcional ao tamanho real do pedido recusado. Só que, pensando bem, cada sim que a gente dá por medo de desagradar é um não disfarçado para alguma outra coisa, talvez pro próprio descanso, pro próprio projeto, para a própria família. Dizer não para uma coisa é sempre, ao mesmo tempo, dizer sim para outra. Aprender a enxergar essa troca embutida ajuda um pouco a suportar o desconforto momentâneo de desapontar alguém, porque no fim das contas, a gente não pode dizer sim para tudo sem trair algo importante que já tinha dito sim antes. Recebi uma crítica dura sobre um trabalho meu outro dia, e a primeira reação foi de defesa, quase raiva instantânea. Levei um tempo até conseguir separar o que era crítica válida do que era só o ego reagindo ao desconforto de ser questionado. No dia seguinte, olhando com mais calma, percebi que boa parte daquela crítica, por mais que doesse ouvir, estava certa, e ignorá-la só porque doeu seria um desperdício de uma chance real de melhorar. Isso não significa que toda crítica precisa ser aceita sem questionamento, tem crítica mal-intencionada, tem crítica sem fundamento. Mas aprender a distinguir o incômodo do ego do valor real do conteúdo é uma habilidade que parece ficar mais afiada com a prática, cada vez que a gente escolhe respirar antes de reagir, em vez de reagir antes de respirar. Vi duas pessoas discutindo alto na rua outro dia, um desentendimento de trânsito que virou gritaria em segundos. Fiquei observando de longe, sem me meter, e reparei em como a discussão parecia menos sobre o motivo original, alguma manobra de carro, e mais sobre alguma coisa acumulada que aquele incidente só destravou.
Isso acontece com a gente também. Brigamos feio por causa de uma louça mal lavada, mas a raiva real muitas vezes vem de coisas acumuladas há semanas, meses, que nunca foram ditas na hora certa. A discussão pequena vira só o estupim de uma pólvora que já estava se acumulando havia tempo. Talvez uma das lições mais úteis para qualquer relação seja essa: falar o incômodo pequeno assim que ele acontece, em vez de guardar tudo até explodir num motivo que nem é um motivo real. Percebi um progresso pequeno outro dia numa coisa que venho tentando melhorar há meses, uma reação mais calma diante de situação que antes me tirava do sério com facilidade. Ninguém mais notou essa mudança, foi um progresso invisível para os outros, só perceptível para mim mesmo, comparando como eu reagia antes e como reagia agora. E senti um orgulho quieto, sem necessidade de anunciar para ninguém. Isso me fez pensar em como grande parte do crescimento real da vida acontece assim, sem aplauso externo, sem prova visível para os outros, só uma mudança interna silenciosa que só a própria pessoa consegue medir de verdade. Talvez devêssemos comemorar mais esses progressos invisíveis, em vez de esperar sempre por validação alheia para sentir que algo de fato mudou para melhor. Passei outro dia pela rua onde morei quando era criança, e a casa, que na minha memória era enorme, parecia agora pequena, quase apertada. As proporções da memória infantil são sempre maiores do que a realidade física, porque naquela época o corpo era pequeno e tudo parecia gigante em comparação. Fiquei parado ali um tempo, olhando o portão que já não é mais o mesmo, tentando reconciliar a casa de verdade com a casa que existe só na minha lembrança. É estranho como um lugar pode carregar tanto peso emocional mesmo depois de anos, mesmo já não pertencendo mais a nós de verdade. Talvez a gente nunca deixe de morar, pelo menos um pouco, nos lugares que moldaram quem fomos, mesmo que fisicamente já tenhamos ido embora fazia muito tempo. Ouvi minha própria voz gravada outro dia, num áudio que mandei sem querer prestar atenção em como soava, e a reação foi de estranhamento quase total. Aquela não parecia minha voz, parecia a voz de outra pessoa, mais fina, mais estranha do que a que eu escuto quando falo, vinda de dentro da própria cabeça. Isso tem explicação física, a gente escuta a própria voz através de vibração óssea também, não só pelo ar, e por isso a versão gravada soa diferente da versão interna que a gente está acostumado. Mas fico pensando que essa estranheza também revela algo mais amplo: a gente sempre tem uma versão de si mesmo construída internamente, e a versão que o mundo realmente vê e escuta pode ser bem diferente dessa imagem interna. Talvez valha a pena, de vez em quando, tentar enxergar a si mesmo de fora, com a mesma curiosidade neutra que aplicamos a estranhos, só para calibrar melhor essa distância entre quem achamos que somos e quem realmente aparecemos para o mundo. Recebi um gesto de gentileza inesperado de um estranho outro dia. Alguém segurou a porta, esperou sem pressa, sorriu de verdade sem motivo nenhum além de boa educação genuína. E aquele gesto pequeno, que durou segundos, melhorou meu humor pro resto do dia inteiro. É impressionante como pouco custa espalhar esse tipo de gentileza, e como o retorno emocional que ela gera, tanto em quem recebe quanto em quem oferece, é desproporcionalmente maior do que o esforço envolvido. Vivemos numa cultura que às vezes trata gentileza como fraqueza, como ingenuidade, mas experiências assim me lembram do contrário. Gentileza gratuita é uma das formas mais eficientes de melhorar o clima emocional coletivo, um efeito cascata silencioso que se espalha muito além do gesto original, sem que a maioria das pessoas envolvidas nunca saiba do alcance real que aquele instante teve. Perdi as chaves de casa outro dia, revirei bolsa, mesa, tudo, num misto de irritação e ansiedade crescente. Depois de 20 minutos de busca, achei elas dentro do próprio casaco, num bolso que eu já tinha checado, mas sem realmente prestar atenção. Isso acontece direto. Procuramos coisa que já passou pelos nossos olhos, mas sem que a mente tenha registrado de verdade, ocupada demais com a ansiedade da própria busca para realmente ver o que estava na frente. É uma metáfora boa para a vida. Às vezes a resposta que procuramos, seja um objeto perdido ou uma solução para um problema maior, já está diante de nós, só que a ansiedade da busca frenética nos impede de enxergar com clareza. Parar um segundo, respirar, olhar de novo com calma, resolve mais rápido do que continuar revirando tudo no desespero. No fim de um dia cansativo, às vezes bate uma fadiga estranha de decisão, aquela sensação de não conseguir mais escolher nem o que jantar, de tanto que o cérebro já decidiu ao longo do dia inteiro.
Isso tem nome entre os estudiosos, chamam de fadiga de decisão, e explica por que muita gente come pior à noite, mesmo sabendo que seria mais saudável. A energia mental de escolher bem já foi consumida em decisões anteriores, do trabalho, da rotina, de tudo. Reconhecer isso ajudou a diminuir a culpa que eu sentia com essas escolhas noturnas menos cuidadosas. Não é falta de força de vontade, é um recurso mental limitado que se esgota como qualquer outro. Simplificar decisões pequenas ao longo do dia, deixando menos coisa para decidir à noite, é um jeito prático de sobrar mais clareza para as escolhas que realmente importam no fim do dia. Me comparei com um irmão outro dia, sobre quem conseguiu mais na vida, quem está mais bem resolvido, e percebi como essa comparação, mesmo entre pessoas que cresceram na mesma casa, é fundamentalmente injusta, porque cada um carrega uma bagagem interna completamente diferente, mesmo com pais iguais e infância parecida. A régua que uso para medir sucesso talvez nem seja a régua certa para medir o sucesso dele, porque os valores, as prioridades, os sonhos de cada um se formaram de um jeito único, mesmo dividindo o mesmo teto durante anos. Comparação entre irmãos costuma doer mais do que comparação com estranho, exatamente porque a proximidade cria a ilusão de que a comparação é justa, quando na verdade nunca é, entre irmão nenhum, entre pessoa nenhuma de fato. Fiquei esperando a resposta de uma mensagem outro dia, vendo o status de visualizado sem nenhuma resposta chegando, e reparei em como aquela pequena espera consegue gerar uma ansiedade completamente desproporcional. A mente começa a inventar histórias. Será que fiz algo errado? Será que a pessoa está brava? Quando na maioria das vezes a explicação real é bem mais simples, a pessoa só está ocupada, ou esqueceu, ou vai responder mais tarde sem nenhum drama envolvido. A tecnologia que deveria facilitar a comunicação também criou essa nova forma de ansiedade, baseada em status de leitura e tempo de resposta, coisas que nem existiam há poucas décadas. Fico pensando que talvez precisemos, coletivamente, relaxar um pouco essa expectativa de resposta instantânea, tanto para não cobrar isso dos outros quanto para não sofrer tanto quando a resposta demora a chegar por qualquer motivo banal do cotidiano alheio. Achei uma foto antiga minha outro dia, de uns 15 anos atrás, e fiquei olhando aquele rosto mais jovem com uma mistura de ternura e estranheza. Aquela pessoa na foto tinha certeza de coisas que hoje eu já não tenho mais tanta certeza, e tinha medo de coisas que hoje já nem me preocupam. É engraçado pensar que, tecnicamente, sou a mesma pessoa daquela foto, com o mesmo nome, a mesma essência básica, mas ao mesmo tempo sou tão diferente que às vezes parece outra pessoa completamente. Se pudesse falar com aquele eu mais jovem, teria tanta coisa para tranquilizar, tanto medo desnecessário para desfazer. Mas também sei que aquele eu mais jovem precisava viver as próprias incertezas do jeito dele, porque foi justamente atravessando elas que ele, ou melhor, que eu, cheguei até aqui, até esse momento presente de olhar para trás com mais compaixão do que crítica. Tomando banho outro dia, percebi como aquele é um dos poucos momentos do dia em que realmente fico sozinho com meus próprios pensamentos, sem tela, sem som, só água e silêncio. E foi justamente ali, no banho, que uma solução para um problema que eu vinha remoendo há dias apareceu, quase do nada, como se a mente precisasse desse espaço vazio para finalmente organizar o que já estava processando nos bastidores. Isso não é coincidência rara, muita gente relata a mesma coisa, ideias boas aparecendo no banho, na caminhada, em qualquer momento sem estímulo externo competindo pela atenção. Talvez a criatividade e a clareza precisem justamente desse vazio para funcionar direito, e a vida moderna, tão cheia de estímulo constante, esteja sem querer sufocando boa parte da nossa capacidade natural de pensar com profundidade. Dobrando roupa outro dia, uma tarefa tão mecânica que a mente ficou livre para vagar enquanto as mãos faziam o trabalho sozinhas, percebi como certas tarefas domésticas repetitivas funcionam quase como uma meditação disfarçada. Não tem glamour nenhum em dobrar roupa, mas tem um ritmo, uma repetição, que acalma de um jeito parecido com respiração guiada. Passei a encarar essas tarefas chatas do lar não mais como perda de tempo, e sim como pequenos intervalos obrigatórios de desaceleração dentro de um dia corrido. Não escolhi dobrar roupa por prazer, a vida escolheu por mim através da necessidade prática, mas dentro dessa obrigação, encontrei um espaço inesperado de quietude que talvez nunca tivesse buscado de propósito se não fosse pela tarefa em si me forçando a desacelerar as mãos, com elas, a mente também. Olhei no espelho outro dia com mais atenção do que o normal,
Não para me arrumar, só para realmente olhar. E é curioso como raramente fazemos isso, olhar para o próprio rosto sem o objetivo prático de pentear cabelo ou verificar a aparência antes de sair. O espelho, na correria diária, é usado só como ferramenta, nunca como espaço de encontro real consigo mesmo. Naquele momento mais devagar, reparei em rugas novas, num olhar mais cansado do que eu gostaria de admitir, mas também numa certa serenidade que não estava ali há alguns anos. O espelho não mente, mas também não conta a história toda, ele mostra só a superfície, e a superfície, por mais reveladora que seja, nunca é o retrato completo de quem realmente somos por dentro, com tudo que vivemos e aprendemos ao longo do caminho até aqui. Vi um vizinho regando o próprio jardim outro dia, no fim de tarde, sem pressa nenhuma, só cuidando das plantas devagar enquanto o sol ia baixando. Paramos para conversar besteira, sobre o tempo, sobre o time de futebol, aquela conversa fiada que não resolve nada mas também não precisa resolver. E percebi como esse tipo de troca simples, sem profundidade nenhuma na aparência, cumpre uma função social importante, manter os fios invisíveis de comunidade ainda conectados, mesmo que superficialmente. Não precisamos ser amigos íntimos do vizinho para que aquela conversa besta importe. Ela é o tecido básico que segura um bairro unido, que faz alguém notar se a casa ficar fechada tempo demais, que cria familiaridade suficiente para pedir ajuda numa emergência. Pequena conversa não é vazia, é a argamassa invisível que segura a comunidade de pé. Levei o cachorro para passear outro dia, e reparei em como ele parava para cheirar cada poste, cada arbusto, com uma curiosidade genuína, como se cada cheiro fosse uma novidade completa mesmo sendo a mesma rua de sempre. Um passeio que para mim era só rotina, para ele era uma aventura sensorial inteira, cheia de informação nova a cada esquina. Fico pensando em como perdemos essa capacidade de nos surpreender com o familiar. O cérebro humano é tão eficiente em automatizar percurso conhecido que deixa de realmente perceber os detalhes ao redor. O cachorro, sem essa eficiência excessiva, ainda experimenta o mundo com frescor genuíno, mesmo repetindo o mesmo passeio todo santo dia. Talvez devêssemos, de vez em quando, tentar caminhar como o cachorro caminha, curiosos com o que já conhecemos, em vez de só cumprir trajeto no automático. Fiquei remoendo uma decisão já tomada outro dia, aquele hábito chato de questionar escolha que já não tem mais volta. Gastei energia enorme imaginando um cenário alternativo que nem aconteceu, comparando ele com a realidade presente, sempre com a vantagem injusta de que o cenário imaginado nunca teve chance de dar errado de verdade, só existe idealizado na cabeça. Isso é uma armadilha comum, comparamos a realidade complicada e cheia de imperfeição com uma fantasia perfeita que nunca foi testada. Se eu tivesse escolhido outro caminho, provavelmente também teria problema, só que um problema diferente, que eu simplesmente não estou vendo porque ele não aconteceu. Aprender a parar essa comparação injusta entre o real e o imaginário é um dos exercícios mentais mais difíceis, mas também mais libertadores, que venho tentando praticar. Outro dia assisti, sem querer, uma conversa entre um pai e um filho pequeno numa praça, o pai explicando com paciência enorme por que não podiam comprar mais um brinquedo naquele dia. O filho, claro, não entendia, chorou, fez birra, e o pai manteve a calma, repetindo a explicação com carinho, sem ceder e sem se irritar. Aquilo me impressionou, porque sustentar um limite com amor, sem raiva nem culpa, é uma das coisas mais difíceis que existem, seja com criança, seja com adulto, seja com a gente mesmo. Colocar limite não é falta de amor, é uma forma diferente de amor, mais difícil de exercer do que simplesmente ceder para evitar o desconforto momentâneo do choro ou da irritação alheia. Fico pensando em quantos limites eu mesmo deveria sustentar com mais firmeza e menos culpa na minha própria vida adulta. Fui a uma padaria outro dia, dessas antigas, de bairro, onde o dono conhece o nome dos clientes de décadas. Vi ele cumprimentar um senhor, perguntar pela esposa dele, comentar sobre um neto que tinha nascido recentemente. Aquilo não era só venda de pão, era manutenção de vínculo, de memória compartilhada ao longo de anos de convivência simples. Fico pensando em como o comércio de bairro, tão ameaçado hoje por conveniência de aplicativo e entrega rápida, carregava também essa função social que nenhuma tecnologia consegue replicar direito, o reconhecimento mútuo. O pequeno ritual de ser visto e lembrado por alguém que não é família nem amigo íntimo, só um conhecido de rotina que, ainda assim,
importa mais do que a gente costuma admitir na correria do dia a dia. Outro dia estava tão ansioso com um compromisso importante que percebi o próprio corpo tenso sem eu ter decidido ficar tenso, ombro subido, mandíbula travada, respiração curta. E quando finalmente reparei nisso, consegui relaxar de propósito, respirando fundo mais 3 vezes, soltando o ombro conscientemente. Foi impressionante como o corpo, avisado pela mente, obedeceu quase na hora. Isso me fez pensar em como a ansiedade muitas vezes mora primeiro no corpo, silenciosa, antes mesmo da mente colocar nome nela. Prestar atenção nos sinais físicos, ombro tenso, respiração curta, mandíbula travada, é um jeito prático de perceber a ansiedade chegando antes que ela tome conta completamente, dando uma chance real de intervir cedo, em vez de só reagir depois que ela já estourou. Assisti a uma tempestade forte outro dia, da janela de casa, em segurança, e fiquei impressionado com a força bruta da natureza, os raios cortando o céu, o vento balançando árvore grande como se fosse graveto. E naquele momento, pequeno diante daquilo tudo, senti uma humildade automática, sem precisar de esforço nenhum para sentir. A gente vive tão preocupado com o próprio umbigo, com problema de trabalho, com discussão besta, que esquece com facilidade o tamanho real do mundo ao redor. Uma boa tempestade, vista em segurança, é um lembrete gratuito e poderoso de que somos pequenos diante de forças muito maiores, e que boa parte da nossa ansiedade cotidiana perde escala quando comparada com a imensidão bruta que continua existindo, indiferente, lá fora, além da nossa pequena bolha particular de preocupação. Provei um doce da infância outro dia, uma receita que minha avó fazia, e o sabor trouxe de volta a memória tão vívida que quase consegui sentir a cozinha dela, o barulho da rádio ligada, a luz entrando pela janela daquela casa que já nem existe mais do jeito que era. O paladar é um sentido subestimado quando o assunto é memória, mas talvez seja um dos mais poderosos justamente por ser tão ligado à infância, a momentos de conforto, de cuidado recebido sem condição nenhuma. Fico pensando em como certas receitas antigas carregam, além do sabor em si, uma função quase espiritual de continuidade, ligando gerações através de um prato simples, feito do mesmo jeito, passado adiante como herança que não precisa de testamento nenhum para ser transmitida. Fiquei pensando outro dia sobre o que realmente significa ter uma vida bem vivida, e percebi que não tenho resposta única, definitiva, do tipo que cabe numa frase de efeito para postar em rede social. O que tenho, sim, são esses pedaços todos que compartilhei aqui: café esfriando, fila de banco, discussão boba, funeral cheio de risada entre lágrimas, bebê recém-nascido no colo. Talvez uma vida bem vivida não seja uma conquista única e grandiosa no fim, um troféu levantado no topo de uma montanha. Talvez seja só a soma de muitos momentos pequenos vividos com um pouco mais de atenção do que o piloto automático exige, um acúmulo silencioso de presença que ninguém mais vai medir, mas que a gente sente, no fundo, quando para olhar para trás e reconhece que, apesar de tudo, esteve ali, de verdade, presente, na maior parte das vezes que importou. Outro dia fiquei observando uma fila de formiguinhas atravessando o quintal, cada uma carregando um pedacinho de folha muitas vezes maior que o próprio corpo, seguindo um trajeto que parecia ter sido combinado entre todas sem nenhuma reunião prévia visível. Fiquei ali, agachado feito criança curiosa, só olhando aquele trabalho coletivo silencioso. Nenhuma formiga parecia questionar o propósito, nenhuma parecia ansiosa quanto ao resultado final, só seguiam fazendo a parte delas, uma de cada vez. Isso me fez pensar em como a gente, ser humano cheio de consciência e planejamento, às vezes complica tanto tarefa que poderia ser simples só de fazer, um passo de cada vez, sem precisar visualizar o resultado final inteiro antes de começar. Talvez houvesse uma lição ali, nessa fila de formiga, sobre confiar no processo, fazer a parte pequena que cabe a cada momento, sem exigir enxergar o caminho inteiro de uma vez só. Reparei outro dia como o gosto por certas coisas muda ao longo da vida sem aviso nenhum. Quando criança, eu detestava café, achava amargo demais, e hoje é praticamente um ritual sagrado da manhã. Quando jovem, gostava de música batida, cheia de energia, e hoje prefiro silêncio ou algo mais calmo na maior parte do tempo. A gente costuma pensar em identidade como algo fixo, eu sou assim, mas na prática somos rios, sempre em movimento, sempre mudando de composição mesmo mantendo o mesmo leito reconhecível de fora.
Isso é meio libertador quando penso bem, porque significa que gosto que não faz sentido hoje pode fazer sentido amanhã, e trauma ou dificuldade que parecem eternos também tem chance real de se transformar com o tempo. Do mesmo jeito que o gosto pelo café amargo se transformou em prazer sem que eu tivesse feito força nenhuma consciente para isso acontecer. Assisti um pôr do sol de avião outro dia, numa viagem qualquer, e a visão lá de cima, das nuvens tingidas de laranja e rosa, estendendo até onde a vista alcançava, foi de tirar o fôlego de um jeito que eu não esperava. Fiquei pensando em como certas perspectivas só ficam disponíveis quando a gente sai do próprio ponto de vista costumeiro, literalmente nesse caso, subindo mais alto do que o normal. As preocupações que pareciam enormes lá embaixo, na rotina apertada da cidade, de repente pareciam minúsculas vistas daquela altura, quase risíveis em comparação com a imensidão do céu incendiado pelo entardecer. Talvez precisemos, de vez em quando, buscar essas mudanças de perspectiva, mesmo sem avião, mesmo só imaginando como aquele problema pareceria visto de longe, de cima, com um pouco mais de distância emocional do que o cotidiano apertado costuma permitir. Conversei com um taxista outro dia, dessas conversas que só acontecem em trajeto curto, e ele me contou, sem que eu perguntasse muito, sobre um sonho antigo de ter o próprio negócio, guardado havia anos por falta de coragem de largar a segurança do emprego fixo. Fiquei pensando em quantas pessoas circulam por aí carregando um sonho adiado, escondido atrás da rotina, com medo do risco de tentar e falhar. Não julguei ele, longe disso, entendo bem o peso desse medo. Mas fiquei com aquela conversa martelando a cabeça o resto do dia, pensando nos meus próprios sonhos guardados na gaveta, esperando um momento mais seguro que talvez nunca chegue sozinho, sem que eu mesmo decida criar coragem antes que o tempo simplesmente escolha por mim, deixando o sonho ali, intacto, mas nunca realizado. E assim, no fim das contas, esse texto todo não teve nenhuma grande revelação, nenhuma verdade absoluta capaz de resolver a vida de uma vez por todas. Foi só uma sequência de momentos pequenos, café esfriando, fila de banco, semáforo vermelho, conversa boba com estranho, tudo isso costurado junto numa tentativa de mostrar uma coisa simples: a filosofia não mora só nos livros grossos, com nome difícil na capa. Ela mora também na xícara esfriando, no trânsito que irrita, no filho que chora na praça. Basta prestar atenção. Basta parar, de vez em quando, e perguntar: o que esse momento comum está tentando me mostrar, se eu tiver paciência suficiente para escutar? Talvez essa seja a filosofia mais acessível de todas, a que não exige diploma nenhum, só a disposição de olhar com um pouco mais de curiosidade para a vida que já está acontecendo, bem debaixo do nariz, todos os dias, o tempo inteiro. Nham nham nham.
Nham nham nham.